Boa noite, turma. Vamos então começar aqui com a nossa apresentação de hoje. Eu estou dando sequência àquela solicitação que foi feita pelo e-mail para saber o que vocês queriam saber, que eu pudesse ajudar. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fala que eu não vou estar vendo nada, tá? Bom, no fim, eu preparei poucos slides hoje e se tudo der de acordo com o que eu planejei, não deve demorar muito. Aí eu queria ver se tratava de avaliação no final. Ok? Bom, então para cima aí em preto estão os assuntos que a gente já tratou. Para baixo em azul o que eu vou tentar falar agora. Critérios para escolher ações, tutorial sobre como comprar ações com R$ 10 passo a passo, ETF, swing trade, day trade, buy and hold e o que é investir na bolsa. Já dá para perceber que não tem como falar desses assuntos todos com profundidade em 50 minutos, né? 40 minutos ou uma hora que seja. Na verdade, são poucas coisas eu fui consultar, eu peguei mais o meu conhecimento a respeito disso. E aí é óbvio que está bastante superficial, eu tenho pouco tempo que eu invisto na bolsa, mas esse pouco tempo eu tenho já alguma confiança não só para fazer os investimentos, para tentar encaixar uma estratégia, e essa minha estratégia com certeza ela vai mudando muito ao longo do tempo. Né? Eu tenho já de uns 15 dias para cá já mudou completamente o que eu acho em relação a ações, fundos imobiliários, com base no que eu estudo para falar para vocês, então muita coisa também que eu vou assistindo e vou refazendo o meu pensamento. Então eu tenho conhecimento de certa forma limitado, mas eu acho que para quem está zerado, são coisas provavelmente dá para entrar e fazer alguma negociação. Então eu vou tentar explicar dentro desse critério, dentro dessas considerações, alguns poucos passos nessa direção aí. Tá? E aí esse fundo multimercado, que eu não invisto, então eu estou tentando deixar ele para o final para poder estudar e falar melhor. Tá? A correlação entre índice internacional e o Ibovespa. Provavelmente eu vou pegar Estados Unidos ou algum outro para a gente tentar ver algumas correlações. E aí no final lá alguns outros itens. Lembrando que a gente já está começando a se aproximar do final do período e por isso que é interessante a gente tentar ter participação aí da turma com relação à avaliação. Tá? Eu estou com uma ideia aqui e vamos ver o que a gente faz. Então, critérios para escolher ações. Quando a gente tem, quando a gente está investindo, normalmente é interessante a gente ter algum tipo de critério. Hoje em dia, eu tenho alguns critérios que eu sigo, existem alguns critérios que eu vejo, assisto a muitos vídeos, como eu já falei, e eu estou toda hora ponderando algumas coisas que eu acho que sei, né? Então é interessante a gente ter algum tipo de critério. Agora, a minha experiência, ela foi muito aleatória no início. Então, eu lembro, eu estava indo para a universidade no meio da tarde para dar aula às 6 horas. E aí, no caminho para a universidade, eu comecei aqui em casa, né? Eu falei, pô, eu vou tentar fazer um TED para. Foi com a Clear, a primeira operação que eu fiz, sim, gratuita, né? Eu já tinha feito na XP. E aí eu fiz o TED para Clear e aguardei aí meia hora, 40 minutos, o dinheiro não caía. Então eu fui de carro até o metrô para deixar o carro lá, ia conferindo o saldo o tempo inteiro. Quase chegando no estacionamento eu vi que o dinheiro tinha entrado. E a Clear, por exemplo, eu vou dizer aí daqui a pouco, ela não deixa você operar se o dinheiro não estiver lá. Contrário da XP, conforme você vai acumulando alguns valores lá que você compra,
Eu, por exemplo, já tenho algum dinheiro investido na XP, então quando eu tenho que fazer compra de R$ 1.000, R$ 300, alguma coisa assim, a XP não se importa que eu não tenha dinheiro na conta. Ela deixa comprar porque ela tem uma expectativa de que eu vou cobrir esse valor. O Inter é a mesma coisa. De um tempo para cá, eu estou praticamente zerado na minha conta do Inter. Estou usando mais o Nubank agora. Então, eu estou zerado no Inter. Se eu quiser fazer uma compra de, sei lá, R$ 500, R$ 200, não deve ter problema. Já a Clear não. Então, ela precisa que o dinheiro esteja lá. Então, eu lembro que cada sinal eu ia parando e vendo o saldo. Aí, quando eu cheguei, deixei o carro no estacionamento antes de pegar o BRT, o BRT para ir para a estação de metrô. Eu fiz a minha primeira compra pela Clear. Tá, então foi assim uma coisa muito aleatória. Eu lembro que eu fiz assim, caramba, o que eu vou comprar? Ah, Vale, Petrobras, Gerdau, sei lá, algumas ações que eu tinha visto, alguns programas. Então normalmente a gente faz as nossas primeiras compras com base em algum tipo de sugestão. Ao contrário do que a galera fala, né? Primeiro estuda a ação, tudo mais. Só que pensa bem, como é que a gente vai fazer estudo de ação dentro desse mundo incrível que é aí os 400 ações mais ou menos que tem na Bolsa de Valores aqui do Brasil para gastar R$ 10, né? É meio difícil. Espera aí. Então normalmente essas primeiras compras realmente são muito aleatórias. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente está dando os primeiros passos. O que tem acontecido? Eu cheguei a ter acho que quase 40 ações diferentes. E aí, depois de estar realmente de saco cheio, de ficar controlando tudo, porque eu faço avaliação de saldo a cada 15 dias, aí eu falei, ah não, eu vou começar a reduzir isso daí. E comecei a me desfazendo, desfiz, agora eu estou aí em torno de 20, 25 ações, eu vou desfazer cada vez mais. Porque o tempo vem passando, algumas questões começam a ficar mais importantes para mim, como por exemplo, hoje para mim eu estou pensando muito em dividendo e não tanto em crescimento. E meu filho, por exemplo, que acabou de nascer, que está com 4 meses, no caso dele, dividendo, na minha opinião, não é muito importante. O importante são ações que estão relativamente baratas, ou estando ou não baratas, ele vai ter muito tempo, até ele entender o que está acontecendo, as ações já estão lá aumentando de valor. Então depende muito de como a gente está, né, na nossa fase de vida. Como eu já estou com um pouco mais de idade e já chegando na aposentadoria, hoje em dia para mim o que importa é ação que pague dividendos e também fundos imobiliários. Tenho feito alguns estudos e os fundos imobiliários têm pago muito mais dividendo do que a maioria das ações que eu tenho. Então, de um tempo para cá, quase nenhuma ação eu tenho comprado. Tenho comprado mais fundo imobiliário. E tem alguns fundos que estão pagando bastante coisa. 0,6, 0,7, às vezes 0,8% ao mês. Lembrando que proventos de fundo imobiliário são livres de imposto de renda. Acho que a gente já falou isso aí na aula anterior. Tá, então, eu acredito que quem está zerado e vai começar a investir, os primeiros passos são dessa maneira. Compra uma ou outra, bem de maneira aleatória. Conforme isso vai se tornando uma rotina, isso vai se tornando algo que você gosta de fazer, você vai tendo algum tipo de critério. Então, essa maneira aleatória, caso você queira comprar essas ações, né, são chamados stock pickers. Se não me engano, acho que essa maneira aleatória está lá. Vou voltar nessa questão aleatória. Então eu lembro que a primeira vez que apareceu esse termo stock pickers, né, pegadores ou colecionadores de ações, aquele que vai lá no mercado e seleciona suas ações, foi num livro chamado The Millionaire Teacher, um americano que ficou milionário aos 30 anos com salário de professor. Pelo que ele descreveu, o salário de professor lá é também baixo, como é aqui no Brasil. Ele era professor ainda é, se não me engano, professor de nível fundamental e médio. Só que é um salário baixo em moeda forte, então faz um pouco de diferença. Então ele recomendou, eu lembro que isso ficou bem claro para mim, né? Ele falou, você tem que aprender a escolher ações e escolher suas próprias ações. Quando você delega isso comprando fundos, por exemplo, você está de alguma maneira perdendo o potencial de ganho no longo prazo. E aí esse longo prazo começa a fazer muita diferença. 1%, 0,8% sobre o fundo no final do ano que o administrador pega lá do fundo para se remunerar, ele começa a fazer muita diferença para você, né?
eu acho que ele faz uma comparação com soco e o rendimento, né? Que ele fala que pequenos socos, que são essas taxas de 0,8, 1, 1,2 ao ano, eles representam grande diferença lá na frente. Tá? Então a ideia é que você se torne um selecionador de ações. Começa a desenvolver algum tipo de critério. Como eu te falei ainda agora, eu não tinha critérios, comprava de maneira aleatória. Depois eu comecei a me interessar por valorização, sobe e desce. Achei que era interessante esse negócio de comprar quando ela está baixa e vender quando ela está alta. Comecei a ver que isso é uma grande bobagem e deixei isso para lá. Tá? Então, são algumas fases que a gente passa. Eu acredito que a maioria de vocês, caso esteja agora zerado e vá fazer compra de ações, vai passar por isso. Tá? Então, a ideia de um stock picker, ele seleciona ações que seguem algum critério. Então, que critério é esse? Por exemplo, até pouco tempo atrás, na minha cabeça, eu estava crente que Vale e Petrobras, por exemplo, que são duas ações de bastante peso dentro do nosso Ibovespa, que é o índice que reflete o mercado de ações no Brasil, eram ações muito, muito boas. Né? Vale, inclusive, pagou mais de R$ 1 por ação de dividendo tem algumas semanas, se não me engano, o que é bom, né? Mas Petrobras, eu tenho visto algumas pessoas falando muito mal da Petrobras em termos de ações para aposentadoria. Tá? Então, é o que o cara falou lá, não necessariamente uma boa empresa, que é o caso da Petrobras, tá? Sei lá, acho que foi o exemplo que ele disse, não necessariamente é uma boa empresa cujas ações seriam interessantes para você. Então, esse critério, o que, que você quer, né? Eu gosto de bancar, bancar não, eu gosto de ser parceiro da Petrobras, eu gosto de ser parceiro da Vale, etc. Então, tem muita gente que não gosta dessa interferência governamental na gestão das ações. Então, tenta entender qual é o seu critério para fazer compras e se você não tem qualquer critério, pode ter certeza que ao longo do tempo você vai começar a desenvolver. Eu estou com 1 ano e meio, quase 2, e ainda estou bastante perdido. Eu creio que cada vez mais, a cada compra e venda que eu faço, eu vou ficando um pouco mais entendido naquilo que eu quero. Então, tenta entender o que é esse critério aí, caso você opte por comprar ações. Tá? E os selecionadores escolhem as ações da sua carteira. Ok. De outra maneira, podemos investir em ações comprando cotas de fundos. E aí, já adiantando que foi pedido para falar sobre ETF, Exchange Traded Funds. Tá? Então, é uma sigla de quando você compra um determinado índice. Aí eu coloquei alguns poucos ETFs aí disponíveis na bolsa. Eu não tenho muito interesse em comprar ETF porque eu estou delegando para alguém fazer essa seleção. Então, se eu já desde o início, mesmo que eu erre, eu vá aprendendo a selecionar ações, não existe motivo para eu delegar isso para alguém, a não ser no início. Então, por exemplo, estou muito perdido, não sei, não tenho a menor ideia do que é comprar uma ação, escolher por que uma ação é melhor do que a outra. Então, acho que nesse sentido, assim, bem no iníciozinho, tem uma certa razão de eu comprar um ETF, de eu comprar um índice. Tá? E uma razão também bem interessante, que pode ser o seu caso, é não querer se preocupar de forma alguma com o mercado. Então, você compra um ETF e esquece. Né? Então, é uma maneira também de você começar a investir. Você comprar cotas de alguém que compra todas as ações daquele determinado tipo de ETF. Eu coloquei alguns aqui. Então, tem algumas vantagens. Eu coloquei só 2 de cada uma, porque eu nem sei muito bem tudo isso daí direito, mas é para a gente ter uma ideia do que isso daí representa. Então, vantagem, a gente não precisa escolher. Né? Se eu compro o BOVA11, que é o primeiro ali, eu sei que se a Bolsa do Brasil, que é refletido pelo índice Ibovespa, né? Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, então eu estou comprando um pouquinho de lá, acho que são 70 e poucas empresas. Né? Uma cota que eu compro são 77 participações nas empresas de maior liquidez, digamos assim, do mercado de ações brasileiro, revisto de 4 em 4 meses. Então, nós estamos no último quadrimestre do mês. O Ibovespa, que começou em setembro, ele vai vigorar setembro, outubro, novembro, dezembro.
Então, essa é apresentada como vantagem. Você não precisa escolher, né? Você delega isso, por exemplo. É o caso também de quem compra fundo de previdência privada, né? Eu acho muito melhor você fazer os seus investimentos, você fazer seus cálculos e você fazer a provisão dos seus recursos com base nesse conhecimento e não delegar isso para alguém. Quando você delega, poxa, sei lá, acho que em torno de 5, 3% por ano, em torno disso você começa a perder em termos de taxa de administração que você paga. Tá? E outra vantagem é a excelente diversificação. Quando você fala de Ibovespa, você está falando, como eu disse, aí, em torno de 77, eu não lembro quantas ações são, mas em torno de 77 ações, 70 e poucas ações, que representam as ações mais negociadas, né, com maior liquidez, nesse quadrimestre de referência. Então, já teve até uma explicação aqui, né, o bom é diversificar para você diminuir risco. Então, são duas vantagens que eu resolvi citar aqui. Você não precisa esquentar a cabeça, né? Alguém já está seguindo isso daí. E é uma excelente diversificação, que você está fazendo com uma compra só. No caso aí, o Ibovespa, parece que isso aí é a cotação de ontem. A galera está chegando. A cotação de ontem do ETF do BOVA11 estava em torno de R$ 95, R$ 94,80. Então, imagina, com menos de R$ 100 você tem acesso a 70 e tantas empresas sem se preocupar com isso. Tá? O outro índice é esse BRAX 11, que é o índice que representa não o Ibovespa, mas um pouco mais expandido, as 100 ações mais negociadas, as 100 ações que têm mais representação dentro da movimentação do Brasil. Então, ele estava cotado aí a R$ 82,13, isso ontem. Então, com um pouco mais de R$ 80 você tem um valor de R$ 82 se dividindo entre 100 ações, 100 participações nas empresas mais negociadas aqui do Brasil. Tá? O Small 11, ele tem em torno de 80 small caps. Small caps, para quem não sabe, são empresas que têm pequeno tamanho, né, diferente das blue chips, que são empresas que têm as ações de alta recomendação, empresas grandes, etc., que são muito lucrativas. As small caps normalmente são empresas que têm um grande potencial de crescimento. Então, por exemplo, para quem tem essas características de não... Eu esqueci de falar das desvantagens, vou falar agora. Para quem não quer, né, quem não tem muito interesse de ficar acompanhando, são empresas que provavelmente vão aí bombar no futuro, digamos assim. Então você gasta lá R$115 e compra participação em 80 empresas por cada cota dessa que você compra. Tá? Voltando aqui para cima, algumas desvantagens. Os ETF possuem tributação dos fundos, então 15% sobre o lucro, diferente da tributação de ações. As ações, acho que eu vou falar lá na frente, até uma venda de R$20 mil dentro do mês, você fica isento de pagamento de imposto de renda. Então o ETF não tem essa vantagem, né? Qualquer tipo de lucro você é tributado em 15%. E uma outra desvantagem, eu acho isso horrível, né? Os dividendos que as ações fornecem desses ETFs, os ETFs que recebem os dividendos das ações que ele compra, ficam para ele. É claro que isso chega de alguma maneira, chega na sua cota. Mas eu acho que o ETF deveria mandar os dividendos para a gente, né? Mas isso aí é uma questão, por exemplo, é por isso também que eu não gosto muito de investir em ETF. Então, os dividendos que surgem, eles ficam para os administradores e eles de alguma maneira mandam isso para dentro da cota. E o IVVB11, que ele replica o índice da S&P 500, as 500 ações mais negociadas dos Estados Unidos. Então, repara aí que ele já está R$ 212, preço de ontem. Então, o IVVB11, ele replica o mercado americano. Eu acho que eu já mostrei aqui, lá no início, eu fiz a compra de 2 ETFs. Eu comprei um que replicava o Ibovespa e comprei um
acho que o valor mínimo era R$ 500, eu comprei 500, uma cota de cada um que refletia um índice dos Estados Unidos, que eu não sei nem se é esse SP500, mas é algum índice americano. Então dá para a gente ter uma ideia de como o Brasil está se comportando em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então você pode ter acesso a 500 empresas, 500 boas empresas nos Estados Unidos, comprando cada cota aí na faixa de R$ 212. Então é uma possibilidade também, se você não quer ser um stock picker, se você não quer trazer para si a responsabilidade de escolher essas ações. No início a gente patina um pouco, como eu disse, eu fiz compras bem aleatórias, bem doidas no início, mas o tempo vai passando, de alguma forma eu vou amadurecendo algum tipo de coisa do que eu quero, qual é o potencial que a bolsa tem de enriquecimento, eu vou mais ou menos melhorando a minha característica de selecionar ações. E, obviamente, uma determinada ação que eu não quero mais, eu lembro que eu comprava ação do Pão de Açúcar, e chegou um tempo que eu falei, caramba, para que eu comprei essa ação? Fiquei pensando, aí me desfiz dela. Então é bem interessante, a ação perde interesse se você simplesmente vai lá e se desfaz dela. Conforme o tempo vai passando, você vai entrando aí você vai tentando alinhar esses critérios que eu falei lá na frente. O que eu quero tirar do mercado ao longo do tempo, né? E aí você vai fazendo a sua carteira de acordo com isso. Então, maneira aleatória e sem critério. Como eu disse, eu comecei dessa maneira. A grande maioria de pessoas com quem eu converso hoje em dia que faz compras de ações de fundos imobiliários começa dessa maneira, né? É bem estranho você, por exemplo, você decide, vou colocar R$ 100 na bolsa de valores, R$ 1.000, você saber exatamente o que você quer e não mudar isso ao longo do tempo. Então, a primeira vez que você faz compras é de maneira aleatória, é de maneira sem critério. Tá? Eu acho muito difícil você conceber uma estratégia e já desde a sua primeira compra já começar a seguir. Eu acho isso muito difícil. Então, o que eu fiz muito? Dica no YouTube. Assistia toda hora, como eu falo, todos os dias praticamente eu assisto a 2, 3 vídeos, são vídeos de 10, 15 minutos, falando sobre uma determinada ação, tanto como uma questão positiva dela, como uma questão negativa, e aquilo realmente me influencia muito ainda. Então, normalmente, eu acho que é uma boa fonte de você começar a investir, de ter as suas primeiras escolhas, digamos assim. Né? Através de propagandas de carteiras recomendadas nas corretoras. Então, dependendo da corretora que você escolher, ela normalmente tem lá uma parte dentro do site que tem assim, carteira recomendada para esse mês. Então, seguindo algum determinado critério, como por exemplo, podem ser diversos critérios, como crescimento ou dividendos, por exemplo. Então, a corretora tal recomenda tais ações para esse mês com boa previsão de dividendo. E aí ela fala lá, ela lista as ações e por quê. Então você pode se orientar pela sua própria corretora. Também é uma maneira. Não tenho ideia se esse tipo de recomendação tem sido boas ou ruins. Tá? Eu para mim, nunca vi sentido nisso. Como eu disse, aquele livro que eu estudei, o The Millionaire Teacher, ele influenciou a minha cabeça para eu ser um stock picker. Então eu quero começar a escolher as ações com base em algum critério. Eu vou começar a desenvolver isso. Uma outra maneira de você escolher é através do preço barato. Né? Então, isso é uma maneira de você comprar ação, é um critério. Né? Então, eu peguei aqui um exemplo de 5 ações dentro da carteira que eu tenho. Então, são 5 ações que eu acompanho. A ação unitária dessas ações estão abaixo de R$ 10. Então, eu acho interessante. Eu lembro que eu cheguei a comentar em alguma aula, né, como começar a investir com R$ 10. Então, R$ 10 você pode comprar uma ação. Isso, para mim, é uma coisa fantástica. Né? Eu lembro que uma das coisas que me impediu de comprar ações há um tempo atrás, e eu não lembro, que eu comprei ações lá na década de 90, eu lembro que eu comprei ações do Itaú, eu não lembro se o mercado fracionário existia, não lembro, mas eu acho que existia. Então, essa possibilidade de a gente comprar uma ação apenas é uma coisa bem interessante. Tá? Então, ações baratas, pronto. Pois não, professor, pode falar.
Mercado fracionário existe lá desde o tempo de Adão e Eva. Ah, valeu. Obrigado, professor. Eu tô lembrando aqui, realmente, eu acho que eu cheguei a ter, sei lá, 7 ações do Itaú, uma coisa assim. Então eu já pude ter feito isso sim. Obrigado, professor. Então, o fato de uma ação custar pouco, né, e aí eu coloquei um critério abaixo de R$ 10, e algumas dessas empresas aí, há um tempo atrás, estavam abaixo de R$ 5, como é o caso da Taurus, por exemplo. Né, e, se não me engano, da Gerdau, mas eu não tenho certeza. Tá? Mas Embraer, por exemplo, que é a primeira da lista, ela estava no final do ano passado, no início desse ano, próximo de R$ 20, se não me engano. E olha aí, R$ 6, quase 7, é uma ação da Embraer. Embraer é uma das melhores empresas de construção de aviões no mundo inteiro. É uma puta de uma empresa brasileira, altamente tecnológica. E você pode comprar uma ação dela por R$ 6. O mundo da aviação está muito ferrado ultimamente por causa de pandemia e, consequentemente, as empresas que fabricam aviões para venda, né, seja na área militar ou de transporte, como é o caso da Embraer, ela faz para ambas as áreas, não estão com muita credibilidade para o futuro. Então, isso causa um medo do mercado, medo no mercado. Então, quem tem as ações se desfaz, aumenta a oferta, o preço começa a cair. Tá? Então, se alguém acha que a Embraer vai se recuperar disso algum dia, é uma excelente maneira de você comprar isso, de você se enriquecer com a Embraer. A Sapri 4, que é a Sanepar, tá R$ 5. Para quem não sabe, se não me engano, a Sanepar é a segunda empresa que mais pagou dividendos nos últimos 5 anos de maneira constante. Perto aí dos, eu não vou lembrar, mas eu acho que são 8 ou 9% ao ano, consistentemente, em média, nos últimos 5 anos. Então, uma excelente empresa. Saneamento do Paraná. Tá R$ 5. Uma empresa excelente em termos de dividendos, um valor individual de R$ 5. Então, eu acho que é uma maneira interessante para você começar. Tá? Normalmente, nos atendimentos que eu faço no Doutor Finanças, quem quer começar a investir, eu recomendo a Sanepar, que eu sei que ela está 5, ela varia ali, vai para 6, vem para 5, vai para 6, vem para 5. Tá? Então, é uma boa empresa. A Itaúsa, que é a holding do Itaú, também está abaixo de R$ 10. Muitas pessoas estão dizendo que são boas de valuation, eu não entendo de valuation, que essa empresa está pelo menos valendo o dobro disso daí. Tá? Itaúsa deveria estar valendo aí na faixa dos R$ 18, R$ 19. Em função de algumas questões, até governamentais, que estão influenciando os bancos, hoje em dia, a galera está com muito medo em relação ao que vai acontecer com os bancos aí para o futuro. Até por causa dessa entrada aí também das fintechs, como é o caso do Banco Inter, Nubank, etc. Então tá uma grande desconfiança, mas muitas pessoas veem muitos sólidos fundamentos na Itaúsa. Tem até uns vídeos assim, enriqueça com Itaúsa, que está muito boa de se comprar. Tá? Uma ação que você pode comprar a Itaúsa por menos de R$ 10. Outra é a Gerdau, tá menos de R$ 10 também, R$ 9,82. Gerdau é uma metalúrgica. Eu acho interessante a Gerdau, ela é uma das primeiras ações que eu comecei a parar de ficar comprando e vendendo, aí eu decidi comprar a Gerdau e manter. E eu tenho R$ 2.000 nela, mais ou menos, e eu vi que o custo de eu ter comprado Gerdau foi em torno de 1.000. Então eu já dobrei o que eu investi em Gerdau. Tá? Isso eu falei, tem pouquíssimo tempo na bolsa, então Gerdau já é um caso interessante para mim. Ela já dobrou o que eu coloquei nela em questão de 1 ano, mais ou menos. Isso é fantástico. E a Taesa, que é eu não sei se ela é distribuidora ou se é alguma coisa de energia elétrica, não sei bem, não lembro os dados de cabeça, mas ela mexe na área de energia elétrica, também abaixo de R$ 9. Tá? E, se não me engano, ela é a terceira empresa que mais pagou dividendo aí nesses últimos anos. A Sanepar foi a segunda e a Taesa foi a terceira que mais pagou dividendos de maneira consistente ao longo aí de 5 anos. Uma pesquisa, se não me engano, da Economática. Então,
um valor baixo nos facilita de comprar ações, independentemente delas serem boas ou ruins. Tá? Tem ações que, se não me engano, a Oi está na faixa de R$2, tem ações que estão abaixo de R$1, inclusive. Tem ações que custam centavos para você comprar. Tá? Eu não peguei esses exemplos. E aí, então, isso é uma questão de ser barato e ser bom para a gente comprar. Outra questão é a empresa ser barato por estar descontada, ou seja, alguma coisa está acontecendo no mercado que a ação está, ela, embora pudesse estar sendo cotada por um valor maior, ela está sendo cotada por um valor abaixo, por exemplo, do valor patrimonial, que é esse índice aí que eu peguei. Tá? Então, do lado direito tem o site Fundamentos, que eu já mostrei para vocês. Tá? Ele é grátis, ele diz muitas coisas sobre as ações. Então, eu peguei a Embraer como exemplo. Fui lá, pode ver aqui que está lá Embraer 3, que é ordinária, né, a ação ordinária da Embraer. O PVP dela, ou seja, o preço em relação ao valor patrimonial, está na faixa de 31%, ou seja, ela está com um desconto aproximado aí, sei lá, de 70% do que ela deveria estar pelo valor patrimonial. Então, essa é uma outra maneira de você avaliar, né, um valuation bem simplesinho, é você ver se a ação está boa, se a ação é de uma boa empresa e ela está com um desconto. Contrário aí da Sanepar, que está 1.2, se você for lá nesse site colocar Sanepar, SAPRE 4, por exemplo, vai aparecer 1.2, ou seja, ela está com uma gordura de valor de 20% em relação ao valor contábil dela. Tá? Então vamos descer lá para a Gerdau, tá? Ponto 96. Então, embora seja um caso bom, como eu falei, é um caso de sucesso meu dentro da minha carteira, ela está, por esse indicador, com um desconto aí de 4% mais ou menos, né, do valor patrimonial dela. E a Taesa, por exemplo, está quase 80% acima. Então, esse indicador P sobre VP, né, preço sobre valor patrimonial, é uma maneira de você ver ações que estão baratas, não necessariamente pelo valor, como eu falei no caso acima. Eu repeti as ações do caso acima, que são ações com menos de R$10, mas você pode pegar uma empresa da Comgás, por exemplo, que é a empresa dessa relação que eu falei, que paga mais dividendos, foi a primeira. Se não me engano, são 15% em média ao ano de dividendo nos últimos 15 anos. É muita coisa de dividendo. Tá? Então, pode ser que ela esteja, em relação ao valor patrimonial dela, muito alta. Então, de repente, não vale a pena comprar. Outra que deve estar com um excesso aí de gordura, de riqueza, é a VEG. Eu não fiz estudo dela para colocar aqui. Mas são empresas assim que talvez seja interessante a gente deixar para comprar numa outra oportunidade, porque está todo mundo muito interessado, está fazendo muitas compras, a liquidez dela está alta, então todo mundo comprando, o valor dela cresce. Então, em relação ao valor que a gente paga por ela, o dividendo pago, não está valendo a pena para você entrar agora. Então, algumas ações podem estar caras, outras podem estar baratas. Uma maneira de ver isso é através desse índice, PVP, e quando elas estão baratas, isso pode ser uma maneira de você entrar nela. Não só pelo valor barato em real, como eu falei ali em cima, mas também pelo índice. Então, lote fracionário, aquisição de ações nas quantidades entre 1 e 99. Então, qual é a diferença? Eu tinha que ter colocado aqui. Vamos voltar aqui. Ó. A ação da Embraer, cujo símbolo é EMBRE3, né? Ela, para você comprar pelo lote fracionário, você tem que, depois do 3, colocar a letra F. Lá, quando você está no aplicativo de compra da corretora, você coloca o ticker, que é esse código da ação, mais a letra F de fracionário. Aí ele vai abrir a possibilidade de você colocar uma quantidade entre 1 e 99. Se você só colocar Embraer 3, Embre 3, ele vai te oferecer lotes para você comprar de 100 em 100. Então você só pode comprar ou 100, ou 500, ou 1000 ações, etc. Você não pode comprar 55 ações, por exemplo. Tá? Então essa é a questão do lote fracionário. Ao contrário, o lote padrão só permite negociar de 100 em 100 ações. E aí, às vezes você tem que comprar, por exemplo, 150 ações. Então, 150 ações você não pode fazer no lote padrão. Você tem que fazer uma compra de 100 lá no lote padrão e uma compra de 50 no mercado fracionário.
Tá? Isso aí me atrasou bastante também, eu não sabia como dizer isso para o site da corretora. Então, o fato de ter lote fracionário é algo que nos facilita quando a gente está começando a aprender. Tá? A influência de alguém, e é interessante, é uma coisa bem bacana quando você vê, né, todo mundo fala logo no início, isso não é uma recomendação de compra, porque existem questões éticas em relação a isso. Se por acaso alguém que tem uma influência muito grande, como o Thiago Nigro, por exemplo, a Natália Arcuri, que tem assim muitos seguidores, milhões de seguidores, começar a falar bem de uma ação e no outro dia você pode crer que vai todo mundo comprar essa ação. Tá? Então isso é bem interessante observar isso daí. Algumas questões sobre responsabilidade. Coloquei isso para falar de uma questão minha, por exemplo, no atendimento que eu faço de Doutor Finanças, como já falei para vocês, né, um atendimento gratuito que eu faço lá na Escola de Educação Previdenciária. Então, algumas pessoas querem começar a investir em ações. Tem um senhor de 60 e poucos anos que eu estou fazendo ele dar os primeiros passos lá na Bolsa de Valores, e é uma experiência bem interessante para um senhor que tem 60 anos, ele começar a entender lá. Eu peço para ele olhar a custódia da ação de um dia para o outro, ele vê que sobe, que desce, que sobe, que desce. Isso é bem interessante. Então, o que eu faço? A minha orientação é de fazer uma compra de R$50. Por mais que eu cause uma tragédia financeira e econômica na vida da pessoa, R$50 não vai desestabilizar uma pessoa. Então, essa minha primeira orientação, ela vai até R$50, né? E com R$50, o que você pode comprar? Uma cota de Tesouro Direto, que é na faixa de 35, 34, 33 reais por aí. Uma cota de fundo imobiliário, tem fundo imobiliário que está R$10,80, R$10,50. Né? E lembrando que o fundo imobiliário você compra no mês seguinte, normalmente você consegue já receber dividendo. E uma ação da Sanepar, como eu disse, é a que eu mais indico, porque eu lembro que ela está na faixa de R$5. Tá? Então, com R$50 em torno disso, você pega uma pessoa que está zerada na Bolsa de Ações, na Bolsa de Valores. Eu oriento normalmente para abrir a conta no Banco Inter, porque é o banco que eu movimento. Então, é um banco que, sei lá, já aconteceu na hora do almoço, assim, em questão de 15 minutos, no atendimento que eu faço, eu vou fazendo aqui no meu celular, a pessoa vai fazendo lá e eu vou, como se eu estivesse pegando na mão dela, ela entra no home broker, escolhe a ação e compra. Então é algo assim bem interessante. Em questão de 15 minutos a pessoa se torna investidor. Né? Então essas orientações têm esse limite aí de R$50 para a pessoa não ter problemas. Essa minha orientação, quando a pessoa ainda não aconteceu, tá? As pessoas só ficam normalmente nessas primeiras compras, porque realmente é uma experiência bem estranha, a pessoa está zerada, às vezes são pessoas que têm aí na faixa de 50, 60 anos, e aquilo tudo é um pouco estranho. Então, ainda não teve quem tenha ido até os R$500, mas eu tenho, por princípio, observar quando a pessoa estiver falando comigo que já tem mais de R$500 investido, e eu peço para a pessoa enviar para mim esse comprovante. Aí eu tenho já um modelo de e-mail onde eu peço para ele escrever para mim que ele tem consciência de que eu não posso fazer a orientação. É aquela questão de ética que tem ali em cima. Eu não posso me responsabilizar por isso. Então eu peço para a pessoa mandar um e-mail para ela estar ciente que eu não tenho essa responsabilidade. Continuo conversando sobre ações, mas é preciso que tenha esse tipo de distanciamento para eu não ter um processo legal aí nas minhas costas. Tá? Então, R$500 é o limite que eu falo sobre ações de maneira de orientação de doutor Finanças. A partir daí eu já acho que a pessoa está começando a se tornar investidora. Tá? Então, essa questão da influência ela é interessante para os primeiros passos, mas o melhor é que você tenha autonomia, ou seja, você deve saber o que você está fazendo. Bom, vamos lá. Algum tipo de notícia também é algo que nos leva para comprar ações. Né? Por exemplo, outro dia eu estava vendo, eu gosto de aviação, então notícias sobre aviação me chamam a atenção. E, se não me engano, foi o Paulo Guedes, se não me engano, ele chegou a comentar na possibilidade do governo comprar ações do setor aéreo para que, além de demonstrar a confiança do governo no setor, também para o próprio governo, de uma certa forma, isso é arriscado, né? Mas o próprio governo acreditar no setor e recuperar esse lucro aí ao longo do tempo. Então, quando eu assistindo aquilo,
né? Eu vejo que as ações de empresas de aviação estão caídas por causa da pandemia. Se o governo está acreditando, então isso talvez seja um motivo para eu acreditar nelas também. Então, algum tipo de notícia pode ser suficiente para a gente entrar na compra de uma ação. Então, o tutorial para compra de ativos com R$10. Eu lembro que algumas pessoas colocaram, professor, explica lá como faz para comprar ações com R$10. E aí eu lembro desse tutorial que eu preparei para a turma de 2019-2, ou seja, ano passado. No final, eu lecionei, eu passei o semestre inteiro falando sobre esses primeiros passos. Então, o que acontecia? Na aula, eu falava alguns exemplos de operações com ações que eu tinha feito naquele dia. Pô, hoje eu ganhei R$80, hoje eu ganhei R$30. Hoje eu fiz uma operação que envolveu isso, a venda disso, com a compra daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Então, os alunos me pediram para fazer o passo a passo, aí eu fiz esse tutorial, é um arquivo de PDF, quem tiver interesse me pede. Eu não sei se está atualizado, mas deve estar. Tá? Então ele vem realmente passo a passo mesmo, desde clicar no ícone, né? Colocar a senha. Eu fiz realmente o passo a passo nessas duas maneiras, tanto na Clear como no Inter. Então, de novo, qual é a diferença da Clear e do Inter? A Clear é uma corretora somente, né? E a conta corrente que a gente tem lá é só para fazer investimento. O Inter não, é o banco que você usa normalmente, como se fosse Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc. Mas que a corretora dele já está acoplada dentro do site. Então você não precisa mandar dinheiro, o dinheiro já está lá da sua movimentação. Agora eu vou comprar aqui 2 fundos imobiliários, pum, vai lá e compra. Você não precisa mandar o dinheiro para a Clear, né? Amanhã, por exemplo, o meu saldo na Clear é de R$1,95, se não me engano, vi hoje. Se eu quiser amanhã fazer alguma compra, R$1,95 eu não tenho como comprar. Então eu tenho que mandar o dinheiro para lá, esperar o dinheiro ficar líquido lá, questão de 15 minutos, tá? E aí só depois eu posso fazer compras. Então tem essas sequências no passo a passo, tudo numerado com seta e tal. Agora, já eu pedi para algumas pessoas criticarem e algumas pessoas falaram, por exemplo, que está muito detalhado demais, é chato de seguir o passo a passo. Então, seria interessante se alguém tiver interesse de ver e eu agradeceria se pudesse criticar. Mas isso existe, tá? Mas basicamente é isso aqui que está sendo feito, tá? O da Clear. A Clear é uma corretora da XP, então quem tem conta lá é facilitada a abertura, foi o meu caso. Quando eu abri Clear, eu abri porque ela já era uma parte da XP. Então ele me perguntou, ele viu pelo meu CPF, você é cliente da XP, não é? Eu falei sim. Aí ele pulou várias etapas, né? Realmente a abertura bem facilitada. Então, o que eu tenho que fazer? O passo a passo que está descrito lá no PDF. Tem que abrir a conta, então entrar no app, isso vocês sabem fazer muito melhor do que eu, lá no app Store do seu celular, clicar no ícone e ir seguindo lá os passos. Vai pedir para você mandar uma foto da identidade, uma foto do endereço, vai te dar uma senha e você está habilitado, ele vai te mandar uma mensagem, sua conta é tal, podendo operar. Tá? Então, no caso da Clear, você tem que enviar o dinheiro. Então, vou começar com R$100. Então, vou fazer um TED para mandar o dinheiro para lá. E o dinheiro estando na conta, você começa a fazer compra. E aí vem, que eu já falei anteriormente aí, né? Qual é o critério para comprar? Então, provavelmente, se você não tem experiência, vai ser de maneira aleatória até você ir pegando o jeito. E acompanhar com relatório de custódia. O meu acompanhamento é feito de 15 em 15 dias. Então, hoje, dia 13, depois de amanhã, dia 15 de outubro, na quinta-feira agora, eu vou fazer uma foto dos PDFs que eu tenho, tá? E colocar isso em gráfico. É dali que eu tiro aqueles valores que eu mostro para vocês de gráficos, né? Que eu faço avaliação de 15 em 15 dias, eu vejo como é que a minha carteira está evoluindo, como é que os fundos imobiliários estão se comportando e por aí vai. E pelo Inter, qual é a vantagem, né? É banco e corretora num lugar só. Você tem só que abrir a conta e fazer as senhas. Pode usar o Banco Inter para substituir todos os outros bancos que você tem. No meu caso, isso aconteceu. Eu sou usuário do Bradesco, gosto muito dele. Sou usuário da Caixa Econômica Federal, não gosto da Caixa Econômica. Sou usuário do Itaú também. Esses 3 bancos passaram a ter movimentação zero. Eu, às vezes, recebo dinheiro nessas contas, vem no dia seguinte na minha conta do Inter. Então, eu passei a usar o Inter direto. Tá?
Então, isso para mim fez muito sentido. Banco e corretora num lugar só. Então, você abre a conta, faz as senhas, e conforme você vai tendo ativos, o banco começa a aceitar que você opere sem dinheiro na conta. Então, isso já aconteceu comigo. Estou lá zerado. Tá? E se eu quiser comprar, dependendo da quantidade de ativos que eu tenho, ele deixa você operar sem você ter que ter o dinheiro, que ele já supõe que você vai chegar o dia e vai cobrir. Aliás, isso aconteceu comigo hoje. Eu fiz uma compra semana passada, se não me engano, estava zerado. Aí minha conta hoje amanheceu com 200 e poucos reais virada, né, negativo. Aí isso antes das 8 horas eu fui e já mandei o TED para lá e tirei ela do negativo. Então eu acompanho isso com bastante frequência. Então, mesma coisa, comprar e acompanhar, que nem lá na Clear. Então, esses são os passos que tem naquele PDF. Tá? Swing Trade, Day Trade e Buy and Hold. Tá? Bom, o que é o Swing Trade? Swing é do inglês, né, do balanço, quer dizer, uma ideia de que você vai e volta. Né? Então, se você vai e volta, a ideia do swing trade é que você faça operações em dias diferentes, que pode até ser o dia seguinte. Então, se você fizer compra e venda em dias diferentes, pode ser no dia seguinte ou pode ser na sua aposentadoria, isso é caracterizado como swing trade. Okay? Permite vendas até 20 mil no mês sem tributação de IR. Então, se você opera pelo swing trade, se você vender, vamos supor que você já está com bastante dinheiro, você tem lá 200 mil reais, etc., 500 mil, 1 milhão, você pode fazer vendas de até 20 mil. Nessa venda, o lucro que você tiver não importa. Ok? Se você tiver venda de até 20 mil, você está isento de imposto de renda. Vendeu 20 mil reais e R$1, 20 mil e R$1, você teve lucro, você tem que apurar e recolher até o mês seguinte 15% de imposto de renda. Tá? Então, swing trade é o que eu recomendo para você. Segundo ponto, day trade. Eu não recomendo, isso é coisa para doido. Day trade, você tem que entender daqueles gráficos, né, de análise técnica. E para quem é iniciante, então é uma boa chance de você perder dinheiro. Tá? Então são compras e vendas do mesmo ativo no mesmo dia. Então você pode fazer compras de um e venda de outro. Isso não é day trade. O day trade é quando você faz compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia. Então qualquer lucro que você tiver, você vai ter incidência de imposto de renda de 20% e também tem que recolher até o último dia útil do mês seguinte. Tá? O que eu tenho observado é que day trade nos atrai muito. Né? Assim, por exemplo, vou pegar 5 mil reais que eu tenho na minha poupança, vou estudar esse negócio e vou, sei lá, ganhar 100, 200, 300, 500 reais por dia. E como eu vou trabalhar depois do almoço, eu fico operando na bolsa do 10 até meio-dia e tiro lá 200, 300, 400 reais do mercado todo dia. O que eu tenho visto é que você vai desistir, não compensa. Tá? É um tipo de coisa que provavelmente o mercado vai passar você para trás. E eu nunca fiz day trade, porque eu não quero ter problema com imposto de renda, por exemplo. Já me atraiu bastante, eu acho que é interessante, mas o nível de estudo, de comprometimento, de estresse que isso deve envolver é muito grande. Então, o que eu acho que vai acontecer, caso isso passe pela sua cabeça, é de que você vai desistir, tá bom? E o finalzinho disso daí, o buy and hold. É o que eu realmente sugiro, principalmente para vocês que são bem mais jovens do que eu, estão abaixo dos 30 anos de idade, o comprar e manter ações para a sua aposentadoria. Tá? Então essa é uma estratégia que vem sendo muito elogiada por pessoas que eu confio, e a grande maioria dos vídeos de pessoas que eu tenho, que eu gosto muito de ouvi-las, né? Elas elogiam muito isso daí. Então consiste em comprar e manter os ativos o máximo possível. Mas aí, vai manter isso até quando? Né? E aí tem alguns vídeos específicos para quem defende o buy and hold, quando é que eu devo vender essas ações. Então a venda normalmente é indicada quando o ativo perde fundamentos. Então por isso que eu indiquei aquele site para vocês do Fundamentos, né, Fundamentos com U. Se você ficar fazendo um acompanhamento das ações, você vai começar a ver que uma empresa pode estar começando a ter algum problema no crescimento das vendas, no pagamento dos dividendos, no crescimento das cotações, etc. E aí você começa a ver, você estabelece lá um determinado ciclo, vou acompanhar
por 2 trimestres. Se por 2 trimestres ela perder pelo menos lá uns 3 fundamentos, é uma ação que eu quero me desfazer. Isso é um critério que você tem que adotar. Tá? Então, alguns fundamentos como crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de dividendo, etc. São vários que você pode adotar, principalmente observando aquele site que eu recomendei ali, que é grátis. Tá? E crescimento de cotação, por exemplo, é um fundamento que pode não ser interessante para você. Eu quero manter ações que se valorizem pelo menos 15% ao ano. Eu lembro que eu falei aqui de uma ação da loja Renner, por exemplo, ela de 2010 para cá, ela tem em média valorizado 30% ao ano, considerando subidas e descidas, que é o que esse desenho aí está mostrando, né? Mercado do touro, que ataca se erguendo assim, então o mercado do touro é mercado de alta, e o urso que ataca batendo a pata para baixo. Então, mercado de urso é o que indica quedas de preço. Então, uma ação está só caindo, isso pode ser algo que para você não interessa, você se desfaz. Bom, essa buy and hold também é chamada de carteira previdenciária. Você acha vídeos, se você quiser ver pessoas diferentes, em vez de você colocar buy and hold, você coloca lá carteira previdenciária, dá no mesmo. Tá? Então visa a obtenção de ganhos pelo crescimento e pelos dividendos. Cortei o O aí por causa do desenho. E finalmente, no último ponto lá, o que é investir na bolsa? Até já são 8 horas, já devo estar acabando. Eu peguei uma definição do BTG Pactual. Bolsa de Valores é um ambiente de negociação. Eu lembro que eu fiz uma palestra quarta-feira passada, onde eu falei que a Bolsa de Valores é como se fosse uma prateleira. Então você entra lá no home broker, e aí quando você começa a ver um monte de ações, você imagina 400 ações, um monte de fundos imobiliários, é como se fosse uma prateleira enorme, você fica bem perdido. Então é um ambiente de negociação no qual investidores podem comprar ou vender seus títulos emitidos por empresas, sejam elas com capitais públicos, mistos ou privados. Esse processo é intermediado com o auxílio de correspondentes negociações, as corretoras. Então eu não posso comprar ação que não seja por corretoras. Tá? Então isso é investir na bolsa. Vamos ver o que mais eu falei. Acho que já é a última. Só tem umas recomendações de livros aqui. Então o que é importante, umas questões que a gente tem de dúvida quando a gente está começando. O nosso dinheiro não fica na corretora. Então quando eu compro ações, Petrobras, por exemplo, o dinheiro, tecnicamente, esse dinheiro eu estou bancando a Petrobras, sou dono da Petrobras, digamos assim. Então, comprei ações, a corretora quebrou, eu não vou perder dinheiro, digamos assim. Porém, se o dinheiro estiver na conta corrente da corretora, e é por isso que a gente tem que fazer a avaliação, como eu disse, eu vejo meus saldos de 15 em 15 dias. Eu conheço um caso de uma pessoa que eu atendo que ela ficou sem ver o saldo por meses. Aí eu perguntei para a pessoa, vem cá, quanto você tem lá na sua conta da corretora? Aí essa pessoa falou para mim, aí foi lá e viu, tinha R$700 lá parado há meses, R$700. Então isso é um tipo de coisa que a gente tem que ver com alguma frequência. Então essa pessoa, se aquela corretora quebrasse, esses 700 ela iria perder. O dinheiro que ela usou para comprar ações ou para comprar fundos imobiliários não seriam perdidos. Então isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Melhor, dar pequenos passos e acostumar com a volatilidade. Então lembra, com R$50 você pode começar, comprando ETFs, como eu falei lá no início. Então você começa a ver o negócio subir, descer, isso é uma coisa bem interessante. E uma possibilidade que a gente pode fazer é multiplicar aquele número por um valor grande. Por exemplo, você compra uma ação da Sanepar, uma só, 5 e pouco, e multiplica por 10 mil. Aí você tem a sensação de que você está tendo uma variação de 10 mil ações da Sanepar todo dia, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então é bem interessante a gente começar com valores pequenos para começar a se acostumar com essa questão de sobe e desce. Tá? Então a ideia é dar esses pequenos passos. Existe muita informação disponível. O fato de ter muita informação disponível é bom porque você acaba podendo tirar dúvidas. Então isso é bom porque vão sobrar poucas dúvidas para você.
Em compensação, é ruim também porque você começa a ter um monte de dúvidas em relação a essas que você já conseguiu resolver, né? Então, existe muita informação, eu recomendo, eu sou fascinado com o YouTube, eu recomendo assistir a muitos vídeos para as primeiras recomendações, para saber como é que as pessoas operam, qual é a diferença do day trade para o swing trade, tudo isso tem trocentos vídeos para você se orientar. E o que é investir na bolsa? Resumindo, é um excelente meio de enriquecimento a longo prazo. Como a maioria de vocês tem em média 28 anos, está aí uma grande possibilidade quando você chegar à minha idade, ou seja, daqui a 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, você está com um patrimônio líquido bem superior ao meu. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Tá? E aí, resumindo, 3 referências que eu acho que é interessante para você entender o que é esse meio de enriquecimento a longo prazo. Tá? O primeiro livro lá da direita, vamos vir da direita para a esquerda, do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. Eu vi ainda agora, parece que esse livro está em torno de R$80, 81, por aí. Tá? Ele tem, se não me engano, 700 páginas, ele é bem grossão, e ele é um livro muito falado por pessoas que eu admiro muito. Então, esse autor é americano, ele saca bem sobre isso. Esse livro já está em, sei lá qual é a versão dele, mas ele é muito falado no mundo inteiro e tem uma versão dele em português, Investindo em Ações no Longo Prazo. Altamente recomendável. Isso é para você não ter mais dúvida de que investir em ações no longo prazo é bom. Então, um livro bem interessante. O segundo livro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, um investidor brasileiro. Ele começou a operar, se não me engano, na década de 70, ele já é falecido. Esse livro ele foi escrito na década de 1980, ele está bem desatualizado, diferente do Investindo em Ações a Longo Prazo, está muito atualizado. Esse amarelo aí ele está bem desatualizado, mas é bem interessante a gente entender como é que a pessoa desenvolveu realmente o hábito de enriquecer comprando e vendendo ações, ou melhor, comprando e mantendo ações, operando aí na Bolsa do Brasil. E fala de algumas falcatruas também que marcaram aí o mercado acionário brasileiro. Tá? Então, se você for ler esse livro, lembre-se de que esse autor já é falecido, ele estaria hoje, sei lá, com 80, 90 anos, e é uma linguagem lá da década de 1980, mas foi nele, por exemplo, que eu comecei a entender algo que eu venho falado para vocês, tá? Que um retorno de dividendos de 6% ao ano é excelente. E foi nesse livro aí que eu ratifiquei isso na minha cabeça, tá? Então, recomendo, bem interessante. Não sei do preço, mas ele deve ser parecido ou um pouco mais barato que esse do Ações a Longo Prazo. E terceira recomendação, esse projeto Ações Garantem um Futuro. Aí no meio dessa foto vocês veem o Luiz Barsi, é o multimilionário, aqui, multibilionário brasileiro. Para você ter uma ideia, ele ganha de dividendos algo em torno de 100 milhões de reais por ano. 100 milhões de reais por ano em dividendos. Tá? Então, ele tem lá uma metodologia que é interessante. Tá? Ele recomenda alguns setores para você investir, outros setores você não deve investir de forma alguma. Na foto aí você está vendo ao lado esquerdo, está do lado direito dele, mas na foto está do lado esquerdo, a única mulher da foto, chamada Luiz Barsi. É a filha dele, então parece que ele teve aí 3 ou 4 filhos e ela é a única que está acompanhando ele nessa questão. Então ela faz parte dessa equipe. Esses dois aí à direita, eles são pessoas mais jovens que lá no passado seguiram os passos do Barsi, fizeram essa estratégia que ele recomenda e se tornaram sócios nesse projeto que eles fizeram aí, Ações Garantem o Futuro. Então, esse Ações Garantem o Futuro, inclusive, vende cursos. Eu acho um pouco caro, está na faixa de 3, 4 mil reais. Então é um curso de imersão para você entender essa metodologia, mas praticamente tudo que eles falam nesse curso está em vídeos gratuitos. Então o vídeo tem muito blá blá blá, mas se você fizer uma audição atenta, você pega o que é importante e tira suas próprias conclusões. Então é uma recomendação que eu faço, assistir a esses vídeos aí do AGF, Ações Garantem o Futuro.
Assim que acabar, eu vou enviar para vocês a apresentação para quem tiver alguma dúvida, para não ter que ficar copiando. Era o que eu queria falar hoje e pena que já passou do tempo, mas o que eu queria propor para vocês é o seguinte, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, acho que não tem. Como seria comprar ações fracionadas? Você tem que colocar o código da ação, Alexia, e o exemplo que eu dei foi da Embraer. É MBR3, né, EMBRE3, mais a letra F no final. E pedir para comprar. Aí vai vir a quantidade disponível, né? Então vai aparecer lá, tem 30 ações a 5 e não sei quanto, tem 40 ações a 5 e não sei quanto. Então você escolhe lá, normalmente você vai comprar pelo melhor preço e vai vender pelo melhor preço. Tá? Mas é só colocar a letra F depois do ticker, que é aquele códigozinho que normalmente termina em 3 ou em 4 da ação. Tá? Então é assim que eu compro fracionada. Ou se tiver com alguma dúvida também, Alex, você pode mandar um e-mail que eu explico melhor. Mas naquele guia do PDF que eu falei, está explicando também. Tá? Eu queria falar o seguinte sobre avaliação. A gente tem até o mês de outubro para encerrar tudo. Né? Então eu estava pensando em conduzir uma pesquisa com vocês. Eu queria entender o que as pessoas demandam por serviços de finanças pessoais. Eu faço um atendimento que é dividido em 4 partes: endividamento, orçamento, investimento e fruição, ou seja, consumir o dinheiro antes de morrer. Eu gostaria de montar uma pesquisa e passar para vocês o link, para vocês passarem para as pessoas, e a gente teria aí uma meta, sei lá, vamos supor 40, 50 questionários respondidos. Né? Isso seria uma maneira de participar. Quem tiver interesse, depois das aulas, a gente monta um grupo e estuda isso para fins diversos, né? Como fazer artigo ou trabalhar para desenvolver o conhecimento. Isso ainda vou ver depois. Mas isso me interessaria saber, por exemplo, o que as pessoas demandam em termos de serviços de finanças pessoais. Se eu quisesse montar uma empresa que vendesse esse tipo de coisa, de consultoria, ou se eu quisesse elaborar um livro, como é que seria um livro para falar sobre esses 4 itens? Endividamento, orçamento, investimento e fruição. O que as pessoas querem saber? Então, eu posso montar um questionário no Google Docs e a meta seria direcionar esse questionário para algumas pessoas. Né? Eu penso na ordem de 50, cada um aplicar 50 questionários pela internet. Além disso, existem tarefas também que eu já pedi e ainda vou continuar pedindo até o fim do mês. Então seria isso daí, essa possibilidade de fazer esse levantamento e também da coleta de informação. Dá uma pensada nisso e na quinta-feira a gente tenta fechar isso. Se ficar fechado, aí a partir de quinta-feira eu começo a trabalhar para resolver isso. Ok? Se ninguém tem mais perguntas, já são 8h10, por mim está encerrado.